Hoje nós vamos ver aqui loops. Nós já vimos um pouco quando nós estudamos a CPU 2. Né? Então, o que são loops? São estruturas de programação. Quando você faz um programa, esse programa prescreve ordens a serem executadas por um computador, e essas ordens são para comportamentos repetitivos. Bom, eles são a essência da programação. Bom, um loop, você trabalha pouco, o computador trabalha muito. Bom, você dá uma ordem assim, faça isso 1 milhão de vezes. O computador vai lá e faz a coisa 1 milhão de vezes. A sua ordem é do tamanho dessa frase. Sabe? É aí que a gente consegue ter lucro. Porque na medida que o programa for do tamanho da execução do seu programa, assim, você não tem ganho nisso daí. Tá? Não vale a pena, porque você teria que escrever um programa longo demais. Bom, uma estrutura central para loops, um comando que existe em diversas linguagens, é o comando while. Nós vamos usar esse comando while resolvendo um problema que é o seguinte. Nós temos, nós vimos um programa que lê A, B e C, coeficientes de uma equação de segundo grau, e calcula as raízes. Bom, se você quiser calcular um outro par, você tem que rodar outra vez o programa. Então, nós vamos mudar aqui para ter um programa que fica mais fácil de usar. Ele é o seguinte, ele lê repetidamente coeficientes, tá bom? Ele lê um A, B e C, calcula a raiz e pergunta para o usuário, você quer resolver outra equação? Se o usuário quiser, ele lê outros coeficientes, resolve outra equação, depois pergunta mais uma vez que deseja continuar e por aí vai, tá bom? Na hora que o usuário cansar ou já estiver satisfeito, ele responde que não quer mais, tá bom? Bom, para isso, nós vamos usar, então, uma estrutura de repetição, né? Claramente esse programa tem que ser repetitivo, né? Nós vamos usar o comando while, que a gente precisa de um loop. O while é assim, certo? Você escreve while e end, certo? While, condição. Condição é uma expressão lógica, tá? Que, enquanto ela for verdadeira, tá? Esse bloco de comandos aqui vai sendo executado. Bom, esse bloco, ele precisa alterar alguma coisa aqui nessa condição, para que, fruto de alguma dessas alterações, essa condição aqui avalie para falso. Certo? É quando o seu loop termina. Para o caso aqui da gente transformar o nosso resolvedor de equações de segundo grau em um programa repetitivo, nós vamos usar uma estrutura que é muito comum, essa e algumas outras bem parecidas com essa. A nossa expressão do while vai ser uma única variável com o valor lógico, que ela começa com o valor true. Aí o while continua, tá bom? E o end está aqui. Aqui está o bloco do while. Tá, então ele processa um item e depois tem uma decisão. Tá bom? A decisão, você vai ler alguma coisa do usuário. Certo? Você vai fazer uma variável decisão, tá bom? Igual a input continua sim ou não. Tá bom? E depois a gente atribui à variável continua o resultado lógico, né, dessa comparação aqui. Se decisal, tá bom? A variável lida com esse comando input aqui, ela é igual ao string S minúsculo. Tá bom? Então, se o cara responder S, continua, vai receber um valor true, o while vai repetindo aqui. Até aqui, eu pus aqui sim ou não, mas na verdade qualquer coisa diferente de S minúsculo aqui vai fazer com que esse loop pare. Bom, vamos ver aqui, gente. Vamos. Aqui, ó. Aqui, gente, está o nosso programa antigo para resolver uma equação de segundo grau. Bom, então ele lê A, B e C, calcula delta. Aqui é aquela versão que ele só calcula, só imprime as raízes se elas forem reais. Bom, então se o delta for maior ou igual a zero, ele calcula as raízes e imprime. Se não, imprime simplesmente essa mensagem raízes complexas. Bom, então o que eu quero fazer agora? Agora eu quero criar um loop, tá bom, para fazer isso daqui, tá bom? Então
o que eu vou fazer? Vou usar uma variável lógica para controlar esse loop, tá bom? Que continua igual a, recebe inicialmente o valor true. Aqui eu vou fazer while continua. Enquanto continua, aqui eu vou processar um item. Processar um item quer dizer processa uma equação, no nosso caso aqui. Bom, eu vou pegar isso daqui e colocar aqui dentro do corpo do loop. Tá bom? Bom, esse loop aqui, do jeito que está, ele não está alterando o valor de continua, tá bom? Então, não vai funcionar, ele não vai parar nunca. Então, agora, aqui, o que eu faço? Eu vou interagir com o usuário e saber dele se ele deseja efetivamente calcular as raízes de outra equação. Então, agora aqui eu faço assim, sysal, tá bom? Igual a input eu vou pôr aqui aquele parâmetro extra, então para o cara não precisar de pôr essa entre aspas. E aqui eu ponho continua igual a sysal igual a ok, gente, está aqui o nosso programa repetitivo. Tá? Vamos executá-lo. Aqui, estou executando aqui. Valor de A, 23. Valor de B, 87. Valor de C, 12. As raízes... Aqui eu fiz alguma besteira aqui, tá vendo? Deixa eu corrigir aqui. Mas, tirando esse errinho aqui, outra equação, sim. Valor de A, 32. Valor de B, 87. Valor de C, 1, 2, 3, 4. Tá bom? Raízes complexas. Outra equação? Não, gente, cansei. Tá bom? Então, o comando while, certo? Ele é isso. Certo? Ele é fica repetindo comandos enquanto uma certa condição, que no caso nosso aqui é muito simples, tá? For verdadeira. Tá bom? Essa estrutura aqui, gente, torna esse programa aqui, ele é muito mais fácil usar isso. Se você tem diversas equações de segundo grau, é muito mais fácil usar esse programa aqui do que ficar rodando cada vez o programa antigo na versão anterior. Tá bom? Ou seja, é muito útil você poder criar estruturas desse tipo aqui. O importante aqui, gente, é entender o comando while. Tá? Ele fica repetindo alguma coisa até que uma certa condição não faça aqui. Quando a gente trabalha com while, a gente tem um cuidado que a gente sempre tem que ter, é de saber se o seu loop vai parar ou não. Porque a gente diz que eu falei muito bem de loops aqui, né? Loop é a melhor coisa da computação, você trabalha pouco, o computador trabalha muito, mas loop serve também como xingamento. Tá bom? Você fala, esse programa está em loop. Loop quer dizer que ele está num loop que não vai parar nunca. Aqui, por exemplo, eu começo aqui, ó, x igual a 1. Enquanto x for menor igual a 10, eu imprimo x igual a qualquer coisa. Tá? Depois eu faço x igual a x menos 1. Então, na primeira passagem, x vai valer 1. Quando eu executo isso aqui, ele vale 0. Na próxima execução vai valer menos 1, depois menos 2, depois menos 3, e vai embora aqui, sendo que isso aqui nunca vai virar falso. Bom, a gente comete erros, no caso aqui o erro está um pouco óbvio, mas a gente constrói programas com loops. Tá? Vocês estão fazendo seus primeiros programas agora, já viram, a gente erra ao programar. Se vocês construíram um programa que ele fica lá paradão, assim, que vocês estão desconfiados que ele não vai acabar, você pode apertar Ctrl C, sabe, que daí ele se interrompe o programa. Tá bom? É só para dizer. Ou seja, sem intervenção, ele não para nunca. Mas a gente tem condição de intervir para interromper a execução de um programa Scilab. Bom, muito bem, mas loops, gente. Esse loop, que é o primeiro que eu mostrei para vocês, é um loop muito útil, mas ele é muito simples. Bom, ele não ilustra de jeito nenhum para que servem loops. Loops, eles servem para a gente resolver problemas
do tipo assim, encontrar a soma de todos os valores dos elementos de um vetor. Encontrar o valor do menor elemento, o elemento de menor valor presente em um vetor. Calcular o fatorial de um número e coisas desse tipo. Assim. Como é que a gente resolve esse tipo de problema? Como é que você constrói? A gente usa duas coisas. Tá? Primeiro, é uma base. Você tem que encontrar um caso que a gente... Uma estratégia que a gente sempre faz aqui. A gente procura um caso que a gente consegue resolver. O caso pode ser ridiculamente simples, não tem problema. Para esse caso aqui eu consigo resolver. Exemplos de casos ridiculamente simples. A soma dos elementos de um vetor de tamanho zero. Opa, esse eu consigo, porque ele não tem nenhum elemento, então a soma é zero. Bom, o menor valor presente num vetor de tamanho 1 é o valor do seu único elemento. Tá? Esse eu consigo resolver. Bom, há um outro passo, tá bom? É um avanço. Se você conhece um problema, você tem uma solução parcial para ele, tá bom? Você consegue expandir essa solução, ou seja, fazer com que ela seja solução para uma parte um pouco maior do seu problema inicial? Bom, ou seja, se você consegue fazer isso, se você tem uma solução parcial para um tamanho K, você consegue, a partir dela, construir a solução para uma parte do problema já de tamanho K mais 1, então você consegue expandir isso daí. Vou dar mais exemplos aqui que vão tornar mais concretos essas coisas aqui. Bom, então, a ideia é o seguinte, você precede o loop por algum código que estabeleça a validade da solução de base. Tá? Solução de base é o tal caso trivialmente, se você resolve trivialmente. Bom, o corpo do loop, ele realiza o avanço. Tá bom? Então, a cada passagem, ele começa pequenininho, mas avança um pouquinho, depois avança um pouquinho, avança um pouquinho. Bom, até expandindo isso daí, até que você chega e resolve o problemão que você queria resolver. Eu quero somar 1 milhão de números. Mas nós vamos somando de 1 em 1 e a gente chega lá. Bom, então a ideia é o seguinte, você, com o corpo do loop, você expande a validade da sua solução parcial. Tá bom? Você começa como solução parcial o caso trivial. Depois você vai expandindo. Expande um pouquinho, expande outro pouquinho, expande um pouquinho. Como você sempre expande, e quem tem esse trabalho de expandir é o computador, você só desenha o loop, você programa o loop, a partir daí você começa a conseguir somar 1 milhão de números. Então, ou seja, o loop termina quando a solução parcial se torna total. Bom, a gente emprega um termo aqui que é invariante de um loop, que é o seguinte, é uma expressão lógica que expressa a validade da sua solução parcial. Isso vai se tornar claro daqui a pouquinho, com os exemplos que vêm.